obrigado você que nos assiste aí pelo programa Saber Direito. Meu nome é Carlos Cruz, sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Prática Forense Trabalhista. Estamos aqui na nossa segunda aula sobre competência da Justiça do Trabalho. Na aula primeira, nós tratamos da competência relativa da Justiça do Trabalho. Ressalto que se você tiver dúvidas sobre o tema, você pode esclarecê-las, mandando-nos um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Estamos aqui com a presença de 3 bacharéis em Direito, a Helena, o Danilo e a Elaine, que nos assistem, na verdade, para acompanhar a nossa aula e também fazendo perguntas para que a nossa aula seja o mais agradável possível para você. Pedimos que, ao enviar o seu e-mail, que você se identifique também a aula, o tema e o professor, para que, na verdade, possamos responder a todas as aulas pertinentes ao tema. Pois bem, na aula passada, conforme já disse, nós falamos de competência, do conceito de jurisdição, da classificação da competência em relativa e absoluta. A competência relativa é aquela em razão do lugar, arguida via exceção. Já a competência absoluta é aquela que não se prorroga, é aquela que, na verdade, é única e que, na verdade, não pode ser declinada pelo juiz. O juiz, na verdade, competente, é somente ele que pode julgar. Se ele for absolutamente incompetente, então, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ele poderá declinar de sua competência, para quem seja competente. Existem várias formas de competência absoluta. A competência absoluta pode ser em razão da pessoa, da hierarquia ou função, ou da matéria. Portanto, vejam, 3 tipos de competência absoluta. Competência absoluta em razão da pessoa, a pessoa litigante, em razão da hierarquia ou função, ou em função da matéria. O que vem a ser competência absoluta em razão da pessoa, primeiramente? Competência absoluta em razão da pessoa diz respeito às partes litigantes. E o melhor exemplo que eu consigo dar para os senhores é o do artigo 109 da Constituição Federal, que nos fala: compete à Justiça Federal processar e julgar as lides em que a União, vamos pegar aqui o artigo 109 para não deixar nada para trás, em que a União, as autarquias olha só, compete à Justiça Federal as causas em que a União, as entidades autárquicas ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Portanto, se a União é parte, ou uma entidade autárquica ou empresa pública federal seja parte, autora, ré, assistente ou oponente, via de regra, a ação deverá ocorrer onde? Na Justiça Federal. Só que o próprio artigo 109, ele nos traz algumas exceções, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Portanto, o artigo 109 nos traz 4 exceções, quais sejam as ações da competência da Justiça Eleitoral, do juízo falimentar. Agora, muita atenção para o nosso tema aqui. As que versem sobre acidente do trabalho e as ações da competência da Justiça do Trabalho. Por que será que o legislador criou estas exceções? E mais, por que ele foi expresso no que se refere a acidente do trabalho e as ações da competência da Justiça do Trabalho? É simples compreender isso, e isso deu, na verdade, muita discussão durante cerca de quase 20 anos. Vejam só, o INSS, qual a natureza jurídica do INSS? O INSS é uma autarquia federal. A autarquia federal tem as suas ações movidas em trâmite onde? Na Justiça Federal. Pois bem, é por isso, meus amigos, que na verdade foi colocado aqui acidente do trabalho. Querem ver? Quando eu tenho uma relação jurídica entre empregador e empregado, automaticamente eu tenho uma relação trilateral com o INSS, segundo a qual o empregador é obrigado a descontar do empregado a contribuição para a Previdência, para o INSS, e repassar esse valor para o INSS, sob pena de estar cometendo um crime de apropriação indébita, juntamente com a sua cota-parte. Então, veja,
todo empregador, ao contratar o empregado, é obrigado a reter mensalmente, quando o pagamento do salário do obreiro, a sua cota-parte para o INSS e recolher isso aos cofres públicos no mês subsequente, sob pena de praticar um crime de apropriação indébita. É claro que o empregador, salvo situações excepcionais, também deverá recolher a sua cota-parte, que é maior do que a dos trabalhadores, via de regra. Para quê? Para que esse trabalhador tenha direito à percepção do salário família, quando for um trabalhador de baixa renda e tiver filhos menores de 14 anos, devidamente matriculados no ensino fundamental e vacinados, para que esse trabalhador, quando ficar doente, ele possa receber um benefício chamado auxílio-doença, que alguns chamam de auxílio-doença comum, para que esse trabalhador, quando tiver o tempo de contribuição ao serviço suficiente, possa se aposentar, para que esse trabalhador, de repente, inválido para o trabalho, possa se aposentar por invalidez, para que esse trabalhador, quando sofrer um acidente no trabalho, receba um benefício chamado auxílio-doença acidentário. Se esse trabalhador acidentado no trabalho, ele não recebe devidamente, a tempo e modo, o benefício previdenciário auxílio-doença acidentário, ele pode mover uma ação contra o INSS para receber esse valor a tempo e modo. E de quem é a competência? Nos termos do artigo 109, por ser o INSS uma autarquia federal, a regra é que a ação deveria ser na Justiça Federal. Só que nós sabemos que a Justiça Federal somente está nos grandes centros, não está nas pequenas comarcas, que só tem lá um juiz estadual que julga ações cíveis, criminais, etc. Para facilitar o acesso desse trabalhador hipossuficiente, acidentado no trabalho, à jurisdição, é que o artigo 109 tirou da competência da Justiça Federal as ações que versem sobre acidente do trabalho e as da Justiça do Trabalho. Portanto, a ação acidentária movida pelo empregado na qualidade de segurado contra o INSS deve ser movida onde? Na Justiça Comum Estadual, não na Federal. A Justiça Comum Federal julga as ações em que a União, autarquias, fundações públicas federais, empresas públicas federais sejam parte, autora, ré, assistente, oponente, exceto nessas hipóteses aí do artigo 109, onde está excetuado o quê? São excetuadas o quê? As causas que versem sobre acidentes do trabalho. Se não é da competência da Justiça Federal julgar as ações sobre acidentes do trabalho, essa competência só pode ser da Justiça Comum Estadual. Comum Estadual. Portanto, é isso que quer dizer o artigo 109. Agora, muitos alunos me questionaram ao longo de anos, e em inúmeras palestras eu defendi isso, né, eu sempre ouvi isso, os alunos questionavam o seguinte: professor, e se porventura a ação for movida pelo empregado contra o empregador, para, na verdade, receber uma indenização por um dano material ou moral decorrente de um acidente do trabalho? Pois bem, esse tema foi polêmico demais. E antes da emenda 45, que vai ser o nosso alvo de estudos aqui nessa aula maior, a Justiça entendeu na sua maioria, havia até uma súmula de número 15 do STF, outra súmula de número 501 do STJ, dizendo que as ações movidas pelo empregado contra o empregador para pleitear a indenização por dano material e moral eram da competência da Justiça Comum Estadual. Por quê? Sob qual fundamento? Sob o fundamento de que este artigo 109 excetuava da competência da Justiça Federal as ações da competência da Justiça do Trabalho e as de acidente do trabalho. E sob o fundamento que a lei não contém palavras inúteis, se o legislador excetuou as ações da competência da Justiça do Trabalho e as de acidente do trabalho, é porque acidente do trabalho não era da competência da Justiça do Trabalho. Isto é um sofisma. Com todo respeito àqueles que pensam em sentido contrário. A meu ver, o legislador quis, nesse artigo 109, o legislador constituinte, quis facilitar o acesso do trabalhador acidentado do trabalho nas ações movidas contra o INSS, autarquia federal. A ação seria da competência da Justiça Federal, não fosse a exceção do 109. Em se tratando de competência absoluta, em razão da matéria,
da Justiça do Trabalho, a regra está contida no artigo 114. Jamais poderíamos ter usado esse artigo 109. Mas, ressalto a todos vocês, ressalto a todos os alunos e ouvintes, que durante anos não se entendeu assim. Entendeu-se que a ação movida pelo empregado contra o empregador, cujo objeto fosse o pleito de uma indenização em função de um acidente do trabalho, entendiam que era da competência da Justiça Comum Estadual. Até que veio a emenda 45, e aí a coisa começou a se solidificar e hoje já está solidificada, conforme nós veremos daqui a pouco. Pois bem, tratamos então da competência absoluta em razão da pessoa. E como é que se configura a competência absoluta em razão da hierarquia ou função? A competência absoluta em razão da hierarquia ou função, muitos falam que ela não existe. Data vênia existe sim, com todo respeito àqueles que pensam em sentido contrário. Está prevista no CPC, está prevista na legislação como um todo, está prevista na Constituição. É aquela que define a competência dos órgãos judicantes em duplo grau de jurisdição, bem como para a propositura de ações da sua competência originária. Exemplo, vejam só, Danilo, quando um juiz sentencia no processo do trabalho, e ele dá ali uma decisão terminativa do feito, ou uma decisão definitiva adentrando ao mérito, isso desafia um recurso. Sabemos lá do artigo 895 que cabe o recurso ordinário no processo de trabalho, no prazo de 8 dias, contra as sentenças proferidas pelo juiz de primeiro grau nas reclamações trabalhistas. Agora, de quem é a competência para julgar o recurso ordinário? O recurso ordinário, ele é da competência do Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Por mais privilegiado que seja o TST, não pode o servidor da Justiça da Vara do Trabalho remeter os autos do processo de trabalho para o TST e aí chega aqui no TST ser julgado. Não. A competência para julgamento do recurso ordinário é do Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Essa competência, ela é funcional, ela é hierárquica, também chamada de hierárquica. Muito se questiona a respeito dessa nomenclatura hierárquica, porque não há hierarquia entre os órgãos judicantes. Mas ela é funcional. Cada órgão judicante tem a sua competência funcional definida na lei, quer seja no CPC, quer seja na CLT, quer seja na Constituição. Já a competência absoluta em razão da matéria é aquela que, em função da matéria que está sub iudice, é que ela é definida. O melhor exemplo que eu consigo dar para os senhores é do artigo 114 da Constituição. Aqui está o cerne da nossa aula, a competência absoluta da Justiça do Trabalho. E como é que ela era antes da emenda 45 de 2004? Antes da emenda 45, a Justiça do Trabalho tinha uma competência restrita praticamente às lides entre trabalhadores e empregadores nessa situação. Ou seja, a Justiça do Trabalho era competente para julgar as lides entre trabalhadores e empregadores, desde que resultantes da relação de emprego. Contra-exemplo, eu era seu empregado, Danilo, e de repente nós tivemos um acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, você furou o sinal, né, e abarroou meu carro. E eu tive um grande prejuízo material. Será que o simples fato de eu ser empregado e você empregador, isso atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma lide com pedido de indenização por danos materiais? Não. Porque naquele acidente de trânsito, eu não sou empregado e o Danilo não é empregador. Eu sou o Carlos Gonçalves da Cruz e ele é o Danilo. Eu sou a vítima que sofreu o acidente, que perdeu boa parte do meu patrimônio. Ele foi o que provocou, o culpado. E nós sabemos da lei civil que é aquele que provoca dano a outra e fica obrigado a indenizar na sua plenitude. A ação é da competência de quem? Da Justiça Comum Estadual, acidente de trânsito. A matéria aí não é uma matéria trabalhista, é um acidente de trânsito. Agora, se porventura Danilo e eu temos uma lide, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida e que decorra da relação trabalho, daquela relação de emprego, melhor dizendo, a competência era da Justiça do Trabalho. Antes da emenda 45, a competência se restringia basicamente às lides entre empregador e empregador, empregado e empregador, desde que resultante da relação de emprego. Relação de emprego é aquela relação jurídica que
tem 5 pressupostos, ou seja, uma pessoa física prestando serviço com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e subordinada. Faltou um dos 5 pressupostos, eu não tenho relação de emprego. Eu tenho uma relação de trabalho no sentido lato. Pode ser uma relação de trabalho autônoma, eventual, não importa o nome, mas não é relação de emprego. Para ser relação de emprego, tem que imprescindivelmente estar atendidos esses 5 pressupostos. Portanto, vejam, antes da emenda 45, praticamente a Justiça do Trabalho só julgava lides decorrentes das relações de emprego entre empregado e empregador. Somente excepcionalmente, desde que a lei ordinária autorizasse, relações de trabalho no sentido lato, onde não houvesse relação de emprego, poderiam ser da competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, lá no artigo 652, 652, CLT 652, a linha A, incisos 3 e 5, lá eu tenho 2 relações de trabalho no sentido lato. Não há relação de emprego, mas que a Justiça do Trabalho já reconhecia sua competência para julgá-las. E eu falo delas daqui a pouco. Me aguarde. Pois bem, com a emenda 45, quis o legislador ampliar sobremaneira a competência da Justiça do Trabalho. E aí, essa emenda alterou substancialmente a redação do artigo 114, que agora passou a ter a seguinte redação. Vamos à lei, façamos uma análise da lei e façamos os devidos comentários. Olha só como é que começa o artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito interno e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Meus amigos, com este inciso, todo mundo começou a falar assim, a Justiça do Trabalho agora julga tudo, havendo relação de trabalho é tudo. Só que, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não era tudo, não. Num primeiro momento, questionava-se, defendia-se a tese de que as decorrentes das relações de trabalho onde houvesse uma relação de consumo seria da competência da Justiça do Trabalho. Também se entendeu que as lides entre servidores públicos que têm com o ente público uma relação de trabalho seriam da competência da Justiça do Trabalho. Muita gente propôs ação na Justiça do Trabalho pleiteando direitos lesados supostamente pela União, supostamente por uma autarquia federal, etc. Só que a Associação Brasileira dos Magistrados ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número, pode anotar aí, ADIM 3395-6 de 2004. Nesta ADIM, defendia-se que a competência da Justiça do Trabalho não se estendia para o julgamento das lides entre servidores públicos e os entes públicos. E em sede de liminar, olha só o que decidiu o ministro do Supremo, o presidente do Supremo. Vejam só, nesta ação foi acolhido o pedido liminar pelo ministro Nelson Jobim, que era o presidente do Supremo, ficando suspenso ad referendum toda e qualquer interpretação dada ao inciso 1º do artigo 114 da Constituição, na redação dada pela emenda 45, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, abre aspas, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. Portanto, vejam, todos aqueles que achavam que a competência da Justiça do Trabalho agora tinha sido elastecida 360 graus para julgar toda lide decorrente de relação de trabalho, já recebeu uma primeira pancada com essa liminar. As relações de trabalho entre um servidor público e o ente público não são da competência da Justiça do Trabalho. Se não são da competência da Justiça do Trabalho, o ouvinte pode perguntar, é de quem então? Vai depender do tipo de servidor público. Se ele for um servidor público federal, conforme nós já vimos do artigo 109, a ação é da competência da Justiça Federal. Se ele é um servidor público estadual ou municipal, a ação vai ser movida na Justiça Comum Estadual. É fácil compreender.
É só aplicar o artigo 109. Se não se aplica a esse tipo de trabalhador, servidor público, regido por um estatuto, o disposto no artigo 114, inciso 1º, somente pode ser aplicado o artigo 109, que trata da competência da Justiça Federal. E, se não se enquadrar na Justiça Federal, só pode ser da competência da Justiça Comum Estadual, que é a residual. É fácil compreender, não é, meus amigos? Pois bem, observem que nesta liminar foi dito, olha, apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados, por típica relação de ordem estatutária, regido por um estatuto, ou de caráter jurídico-administrativo. Em face desta extensão na liminar, o TST cancelou a OJ 205. E o que dizia esta OJ 205? Que aquele trabalhador contratado precariamente, sem concurso público, por um ente público, pessoa jurídica pública, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, todo aquele que tinha que passar pelo crivo do concurso público e não fez, se esse trabalhador iria em juízo pleitear a sua relação de emprego, ele o fazia onde? Na Justiça do Trabalho. Com esta ADIM, com esta liminar, nessa ADIM 3395 de 2004, o TST cancelou a OJ 205, numa clara demonstração de que, hoje, o entendimento jurisprudencial é de que a liminar dessa ADIM se estende também ainda aos trabalhadores contratados precariamente sem concurso público. Portanto, trabalhador contratado sem concurso público não vai reclamar os seus direitos supostamente lesados na Justiça do Trabalho. Vai reclamar onde? Na Justiça Comum. Se quem tomou o serviço foi um ente público federal, na Justiça Federal. Se não foi, na Justiça Estadual. Aí vocês poderiam me perguntar, mas não existe uma súmula de número 363 do TST que fala que quem é contratado sem concurso público vai fazer jus ao salário e ao recolhimento do FGTS? Sim, existe. Essa súmula foi cancelada? Não. Eu quero acreditar que ela foi esquecida. Por quê? Cancelaram a OJ 205 para dizer que não é da competência da Justiça do Trabalho, mas julgar esse tipo de lide. Agora, continua o TST na súmula 363 dizendo que esse trabalhador faz jus ao salário mínimo, respeitado o salário mínimo hora e ao FGTS. Ora, se a Justiça do Trabalho não é competente para julgar esse tipo de ação, ela também não é competente para dizer o que ele tem direito. Portanto, meus amigos, eu quero acreditar que a súmula 363, ela deverá ser em breve cancelada, porque ela foi, na verdade, esquecida. Ela não tem mais aplicabilidade. Se eu não sou competente, Justiça do Trabalho, para dizer se há relação de emprego, etc., eu não sou, na verdade, competente para dizer quais são os seus direitos. A data vênia, eu quero acreditar que essa súmula foi esquecida. Ela foi esquecida e, possivelmente, dentro em breve, ela será cancelada. Continuando na análise do artigo 114, que trata da competência da Justiça do Trabalho, aqui na Constituição Federal. Também é da competência da Justiça do Trabalho o quê? 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Direito de greve. Exercício do direito de greve é algo muito amplo, vocês concordam comigo? Exercício do direito de greve. Vamos recordar aqui, VaptVupt. Olha só, ano passado a empresa foi surpreendida com uma greve. Os trabalhadores comunicaram à empresa. E eu pergunto aos senhores, qual que é o prazo mínimo para a comunicação da greve mesmo? Vocês se lembram? Se você for lá na Lei 7783 de 89, a Lei de Greve, você verá nos artigos 3 e 13 que a greve deverá ser comunicada no prazo prazo mínimo de 48 horas, mas em se tratando de atividade essencial, o prazo salta para 72 horas. Pois bem, no nosso exemplo, a empresa no ano passado foi comunicada que os trabalhadores iriam fazer greve e eles de fato fizeram a greve. Só que mais do que fazer greve, eles invadiram a empresa, quebraram tudo. E para conseguir botar esse pessoal para fora da empresa, foi uma dificuldade. Tivemos que, na verdade, até a polícia baixou lá.
Você, como bom advogado, sabendo do quanto esse sindicato é ostensivo, do quanto eles são brigões, ao receber um comunicado de que eles vão fazer greve de novo, o que você, como bom advogado, Danilo, deve pensar para a defesa dos interesses dessa empresa? Opa, eu tenho que resguardar o patrimônio dessa empresa. Eu não posso deixar que eles invadam de novo a empresa, porque senão, Helena, eles vão quebrar tudo de novo. E eu, como advogado da empresa, não vou permitir, vou ter que lançar mão das medidas processuais para isso. O que eu faço então, Helena? Eu ajuizo uma ação chamada interdito proibitório, que está prevista na Lei Processual Civil e Direito Civil, que, num primeiro momento, todo mundo acha, é da competência da Justiça do Trabalho. É para impedir que os trabalhadores invadam a empresa no exercício do seu direito de greve constitucionalmente assegurado. Só que eu tenho o direito de resistir. De quem é a competência dessa ação? Justiça do Trabalho. Vou tentar uma liminar para quê? Para impedir que esses trabalhadores invadam a empresa e quebrem tudo de novo. De quem é a competência? Justiça do Trabalho. Pois, olha só esse inciso 2, olha. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Pouco importa se o direito material e processual não é o trabalhista. Ora, nós sabemos do artigo 8º da CLT e do 769 da CLT que eu posso usar de fontes de direito material e processual toda vez que a lei trabalhista de direito material e processual for omissa. E desde que não seja incompatível, eu posso